Olá, tudo bem com você? É muito bom estar de volta conversando um pouquinho mais com vocês. Hoje eu trago um assunto bem interessante, um assunto de interesse de todos, tanto dos pacientes que procuram pelas técnicas, para trabalhar com as dores, com os processos emocionais que tanto incomodam o nosso bem-estar, como também para você, profissional que é da área de saúde, que busca sempre ferramentas para estar podendo ajudar, para estar podendo orientar e despertar o núcleo de cura de seus pacientes. O assunto que eu trago é terapias quânticas. Por que eu resolvi falar um pouquinho com vocês sobre as terapias quânticas? Porque hoje, infelizmente, a gente acaba se esbarrando em várias terapias que, na verdade, levam o nome de terapias quânticas, né? E existe um lapso, talvez um transtorno de entendimento do que seria realmente uma terapia quântica. O termo quântico ou terapia quântica, ela não existe simplesmente para explicar aquilo que não conseguíamos há um tempo atrás, né? Principalmente quando falávamos sobre energias, né? Que o corpo ele era mobilizado, movido através dessas energias. Então, o termo quântico, terapias quânticas, não é para explicar isso que antigamente não conseguíamos explicar. Eu parto do princípio que uma terapia quântica é uma terapia que traz consigo trâmites informativos. Bem, o que é isso? Hoje nós sabemos que a ciência quântica é a ciência de infinitas possibilidades. A partir do momento, né, que se descobriu que as partículas, ora ondas, cerceiam o ser humano de infinitas possibilidades, isso significa que no nosso caminhar nós temos variáveis, e essas variáveis, quem decidimos para a nossa existência, somos nós mesmos. Por isso que muito antigamente a gente falava que o poder do pensamento é tudo. Sim, é tudo. É tudo no sentido de o que você pensa, você tem essas possibilidades a teu favor, você tem essas variáveis ao seu favor. De que forma? Transformar a tua existência. E a única maneira de transformar a nossa existência é estruturando o nosso corpo. Então entenda que hoje o universo ele fornece todas as informações, todas as variáveis, todas as possibilidades para trabalhar com a nossa estrutura molecular e manter as nossas 3 dimensões de maneira íntegra. Quais são as 3 dimensões? A nossa altura, a nossa largura e a nossa profundidade. Perdão. O que significa que o ser humano nessas 3 dimensões tem a sua perfeição. E a nossa perfeição resulta em ir e vir, amar e ser amados, os sabores e os dissabores, para a gente ter uma vida digna. Isso não significa que ter essas 3 dimensões em perfeita ordem, você não vai sentir absolutamente nada. Na verdade, há necessidade sim de termos desconfortos evolutivos e não dores paralisantes, para que esse corpo ele tenha força, ele seja realmente perfeito. Então o nosso corpo, por ter 3 dimensões, ele precisa sempre estar bombado, né? Eu costumo brincar que a gente sempre bomba ele na academia da vida. E como toda boa academia que se preze, você tem alguns desconfortos, né? Muitas vezes a gente fala aquela dor gostosa de ter feito exercício que eu senti que meu corpo foi movimentado. A vida faz isso com a gente. E só é possível isso ser alcançado com muita informação. Informação de onde? Informação de tudo aquilo que nos rodeia. Em primeiro lugar, do que nós não enxergamos. Eu não estou falando simplesmente do mundo espiritual religioso, mas o mundo, sim, espiritual daquilo que não vemos. Então, são as frequências que vêm dos multiversos, né? Estão explicado hoje, sim, na ciência quântica, né? Onde você tem partículas aparecendo e desaparecendo. Não simplesmente aparece ou desaparece, simplesmente elas circulam em vários versos, em várias dimensões que nos rodeiam. Então, essas informações, a princípio que não vemos, elas são a base para construir esse corpo tridimensional. E, na sequência, tudo aquilo que nós vemos e que são percebidos pelos 5 órgãos do sentido. Nossa visão, nosso paladar, nosso olfato, o nosso tato e a nossa audição. Esses 5 sentidos, eles pegam tudo aquilo que nós temos percepção física,
leva até o nosso centro de processamento, o nosso cérebro, na verdade, o nosso tálamo, e junto com aquilo que nós não vemos, que eu chamo de sexto sentido, ele traz as informações necessárias de como o corpo deve funcionar. Mas para entender de maneira simples, tudo aquilo que nos cerca, a gente tem que perceber, a gente tem que interagir, e para perceber e a maneira de interagir é mudando o corpo, a estrutura do corpo. Então isso é uma ciência quântica, é uma ciência que vai atrás da informação. Então como ela atua dentro do nosso corpo como parâmetro terapêutico? É simples. Se nós vivemos na perfeição, ou tentamos viver nessa perfeição, baseado na informação, na percepção que temos do meio, então para você usar uma terapia quântica, primeiro você tem que ter uma técnica de diagnóstico para ver isso. Então uma terapia quântica real, verdadeira, é o que apresenta para você um sistema de avaliação de diagnóstico para perceber em primeiro lugar dentro do organismo do seu paciente, nosso organismo, o que é que está funcionando e o que é que não está funcionando. A partir do momento que você percebe o que está funcionando, você sabe que as informações, as possibilidades estão pertinentes à existência do ser humano. Caso não esteja funcionando, é porque as informações perceptórias desse meio, tanto que a gente enxerga como que a gente não enxerga, não está seguindo os padrões normais para deixar esse corpo sólido. Como você tem, o que você tem de resultado? Você vai ter as doenças, dores, processos degenerativos, processos autoimunes e muito transtorno emocional, que obviamente é a base que é sucumbida quando o corpo ele não funciona corretamente. Então, toda terapia quântica, repito, precisa ter uma técnica de diagnóstico que sonde isso. Muitas terapias fornecem isso através de toques, de palpação. A TQO, que é a ciência que eu apresento para vocês, ela sonda isso através da pulsologia quântica. A pulsologia quântica segue os parâmetros da pulsologia oriental. Ela trabalha a nível da artéria radial, seguindo alguns posicionamentos e algumas profundidades, em que tem a capacidade de perceber como está a função de cada órgão, de cada víscera e de cada um dos sistemas funcionais. Por quê? Porque nessa palpação do pulso, você está percebendo a qualidade do sangue que está passando debaixo dos seus dedos. E o profissional treinado para esse diagnóstico sabe que o sangue, se ele tiver fluido com informação, que são os hormônios, nutrição e defesa, esse sistema está abastecido, então esse sistema tridimensional pode estar garantido na sua função. Então quando você percebe nessa pulsologia que o sangue ele não está trazendo esses carreadores, é porque falta, obviamente, condições desse corpo, desse paciente funcionar melhor. Mas entenda, com a pulsologia quântica você sonda isso instantaneamente. Então você sonda em tempo real o que está acontecendo. O que abre as bases para a terapia quântica, que aí sim são ferramentas rápidas. São ferramentas que englobam, obviamente, o tato, como por exemplo agulhas, massagens, toques sutis, a própria manipulação, mobilização das terapias manuais. Entra aromas frequenciais, tá? Quer seja aromoterapia, que trabalha com químicas cerebrais, mas entra nessa plataforma, quer seja os óleos frequenciais vibracionais, que também são óleos essenciais, mas que tem em si, na sua composição, notas de frequência correta, ou seja, pacotes de informação específico para aquilo que você precisa, que dão uma condição rápida. E ferramentas ou locais de aplicação dessas técnicas que podem ter essa rapidez. Por quê? Porque o sistema tem que ser quântico, ele tem que ser rápido, ele tem que ser instantâneo. E aí, quando você aplica essas terapias, você tem que saber o que está acontecendo no corpo do paciente. Então você perde aquela qualidade da informação, se está acessando ou não no corpo do seu paciente. Então você tem que continuar usando a própria pulsologia quântica para ver se os resultados eles são duradouros, para ver se os resultados são precisos. Isso é uma terapia quântica. Isso sim é um processo que tem como característica os moldes da terapia quântica. Porque hoje, infelizmente, como eu disse, há uma certa confusão. Muitas vezes eu vejo sendo apresentado algumas técnicas onde apresenta, por exemplo, um material. Vamos trabalhar com cristal
Então o cristal por si só, ele faz todo o processo, ele é quântico, ele faz a pessoa melhorar. Melhorar o quê? O que é que a pessoa está precisando? Então, essas modalidades não são terapias quânticas, é apenas uma ferramenta quântica que mobiliza padrões de informação, mas não se trata de uma terapia quântica. Então, hoje existe um modismo muito grande, uma confusão muito grande. Então, entenda que você que usa a TQO com seus pacientes, vocês pacientes que são atendidos por profissionais que trabalham com as TQOs, as terapias quânticas e orientais, tem sim uma terapia quântica, porque tem essa visão. Ela sonda exatamente a necessidade real do momento do paciente. Qual é a necessidade real? Informação para o corpo funcionar. Qual é essa informação? Aquilo que está fora é processado no cérebro, e o cérebro, através de hormônios, informa cada glândula para fazer a sua função e deixar os órgãos funcionais, e deixar os sistemas funcionais. Então, isso sim é uma terapia quântica. Então, repito, para ser uma terapia quântica, tem que ter um diagnóstico preciso e instantâneo, que sonda se o paciente está recebendo as informações para a sua função normal. Depois, baseado nisso, ferramentas rápidas que atuam em cima desse diagnóstico instantâneo. E a cada uso dessas ferramentas quânticas de tratamento, tem que ser conferido se está fazendo mudanças instantâneas. E no final, o terapeuta ele tem que ter a certeza, através desse diagnóstico, no caso das TQOs pulsologia quântica, que tudo que foi feito em termos de frequenciamento trouxe a normalidade funcional para o paciente, trouxe as informações para ele funcionar normalmente. Então hoje uma terapia quântica, ele tem que ter um controle para que você profissional saiba, no final da sua terapia, se realmente o paciente poderá alcançar os seus objetivos. Então o terapeuta com as terapias quânticas precisa ter uma ferramenta precisa para ele ter a certeza de que cumpriu a missão dela no final do dia. Então esse é o objetivo hoje dessa explicação, dessa explanação, para que você entenda que terapia quântica não pode ser banalizada. Terapia quântica não é o uso de um simples cristal, não é o uso de um simples cheiro, não. É uma terapêutica composta, completa, que precisa de princípio, meio e fim. Precisa entender quais são as necessidades funcionais informativas, fornecer essas necessidades funcionais informativas e colher os resultados no final, sabendo que o profissional conseguiu fazer isso com o paciente. Assim, o paciente tem 100% de chance de conseguir alcançar o seu núcleo de cura, que significa deixar o corpo em 3 dimensões preciso, coeso, embora com alguns desconfortos, que é o processo de cura, mas obviamente íntegro para ter condições de ir e vir, de amar e ser amado, não sentir dor, doenças autoimunes e degenerativas não ser um futuro muito próximo e muito menos os padrões emocionais estarem desconectados, eles devem estar coesos. E em futuros vídeos eu vou trazer para vocês como deve ser processado os 3 estágios da evolução humana, desde o princípio informativo até o momento em que chega o corpo 3D perfeito, completamente estável. Eu deixo aí embaixo agora para você alguns contatos do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Acupuntura, a casa que cedia todos esses treinamentos TQO, do CREM, que é o meu centro de treinamento, ao qual são criados e desenvolvidos em laboratório todas essas tecnologias, para realmente ser uma terapia quântica real, que fornece leituras da informação e media a informação e a releitura para ver se as informações chegaram no corpo. Está aí o contato para você, onde você pode ter mais informações, acompanhar a nossa plataforma TQO. É uma plataforma que interage tanto com você, profissional da área da saúde, como para você, paciente que busca informações para melhora das suas condições, para realmente a gente colocar fim na situação que acontece hoje com a humanidade. Podemos ter, assim, algum efeito na melhora da nossa saúde, demorado e que não é duradouro. Trazemos agora uma terapia que ela é rápida, efetiva e os efeitos são duradouros. Por que são duradouros? Porque nós não curamos doenças. O que nós fornecemos é condições reais para que o corpo seu, paciente, que tem dor, que tem doenças severas, que tem processos emocionais, possa se desenvolver com muita rapidez dentro de condições normais. Repito, quais são as condições normais?
o seu merecimento de ir e vir, o seu merecimento de ser feliz, de amar e ser amado, o seu merecimento de ter amores e de sabores, mas viver com qualidade. Então entenda definitivamente o que é uma terapia quântica. Entenda o que é a plataforma TQO das terapias quânticas e orientais. Traz o que tem de mais rápido, melhor e efetivo das terapias quânticas da informação, desde um princípio de diagnóstico até terapia e finalização, percebendo que a terapêutica funcionou. E para você que busca todos esses cuidados, que busca todos esses diferenciais, deixo aí também a terapia oriental, junto com a quântica, por isso o TQO, que sempre, há milênios, enxerga o ser humano como um todo. O que é isso? As mínimas partes, ele sonda se todo o restante vem. Então, ele realmente conecta o ser humano em tempo e espaço. E com a expertise e rapidez da informação, das terapias quânticas, você tem aquilo que precisa. Então, você que é paciente, que procura alívio para suas dores, para suas doenças severas, de qualquer natureza, dor, câncer, autoimune e degenerativa, os processos emocionais severos ou brandos, não importa, procure aí as informações que deixo listado para você. E você, profissional, que precisa de ferramentas, porque muitas vezes nos deparamos com as nossas frustrações frente ao grande desenvolvimento do ser humano, acompanhe aí também. Espero você em breve para novos vídeos, novos conhecimentos, e espero que possa ter elucidado o que é realmente uma terapia quântica, para você não ser enganado, porque sempre quando existe técnicas e tecnologias extremamente avançadas, existe sempre um modismo, e que na maioria das vezes esse modismo ele é frágil, fraco e desolador, desacreditando o que realmente é válido, desacreditando aquilo que é forte. Então eu espero que você tenha gostado, deixa aí o seu like, porque esse vídeo vai para o meu canal também, se você estiver assistindo aí no meu canal, e foi um grande prazer estar com você. Espero que possa ter elucidado. E vou trazer mais vídeos falando sobre as terapias quânticas, porque ainda há os que confundem as terapias quânticas com religião, com espiritualidade, com conto de fadas, e eu estou falando de um ente endócrino. Então no próximo vídeo eu vou estar falando aí sobre o que é uma terapia quântica dentro da nossa fisiologia. Um grande abraço, te vejo em breve. Até mais.